O bar Cantinho do Choro estava lotado naquela noite de sexta-feira. Antônio ajeitou os óculos enquanto observava o movimento crescer ao redor das mesas de madeira escura. Aos 62 anos, ele ainda apreciava a energia do lugar que frequentava há mais de 3 décadas. O cheiro de cerveja e a fumaça discreta que pairava no ar traziam uma familiaridade reconfortante. As paredes repletas de fotografias antigas de músicos famosos e instrumentos pendurados criavam a atmosfera perfeita para os amantes da música brasileira que se reuniam ali toda semana. Depois de pedir um chopp, Antônio cumprimentou alguns conhecidos com acenos breves. Vestia sua camisa de linho branco, a mesma que usava em todas as apresentações importantes da orquestra onde trabalhava como violoncelista. Embora não fosse tocar naquela noite, vestir-se bem para apreciar música sempre lhe pareceu uma forma de respeito à arte. O pequeno palco no canto do estabelecimento começava a receber os músicos da noite. O dono do bar, seu Joaquim, pegou o microfone para fazer o anúncio: "Senhoras e senhores, hoje temos uma apresentação especial." Diretamente de São Paulo, o grupo Novos Chorões, liderado pelo jovem bandolinista Rafael Almeida. Antônio tomou um gole de sua bebida, curioso. Não conhecia o tal grupo, mas estava sempre aberto a descobrir novos talentos. Os músicos se ajeitaram rapidamente, afinando instrumentos e trocando sorrisos cúmplices. Quando o jovem bandolinista subiu ao palco, algo estranho aconteceu. Antônio sentiu o ar faltar em seus pulmões. O rapaz não devia ter mais que 30 anos. Cabelos cacheados escuros, nariz fino e levemente empinado, e principalmente, aquele queixo com uma marca peculiar, um pequeno vinco no centro. Era como olhar para um espelho do passado. Um espelho que refletia não apenas sua juventude, mas também o rosto de Clara, seu grande e único amor verdadeiro. As primeiras notas do bandolim encheram o ambiente, mas Antônio mal conseguia ouvir. Sua mente vagava para um apartamento pequeno em Copacabana, 32 anos atrás. Clara sorrindo, grávida de 6 meses, enquanto ele arrumava suas malas. A discussão acalorada, as lágrimas dela, a porta batendo. E então, o silêncio que duraria décadas. Antônio tinha escolhido a música. Uma oportunidade única de tocar na Europa, de construir uma carreira internacional que seria impossível no Brasil daquela época. Clara se recusará a ir, insistindo que criar uma família exigia estabilidade, não sonhos grandiosos. Na arrogância da juventude, ele partiu, convencido de que voltaria como um músico consagrado e que ela entenderia sua escolha. Mas quando voltou, 2 anos depois, o apartamento estava vazio. Clara havia desaparecido sem deixar endereço ou telefone. Seus amigos em comum recusavam-se a fornecer informações. Foi como se ela tivesse evaporado da face da terra, levando consigo o filho que ele nunca conheceu. Os aplausos ao final da primeira música despertaram Antônio de suas memórias. O jovem bandolinista sorria para a plateia com uma expressão que ele conhecia bem e a satisfação tranquila de quem sabe que acertou cada nota. Era a mesma expressão que ele via no espelho após apresentações bem-sucedidas. Obrigado a todos. Nosso próximo número é uma composição própria chamada Memória de Alguém que Não Conheci, anunciou Rafael, ajustando as cordas de seu instrumento. As pernas de Antônio tremeram. Por coincidência ou destino, aquele título parecia dirigido especificamente a ele. A melodia que se seguiu era melancólica, com uma complexidade técnica impressionante. Antônio fechou os olhos, absorvendo cada nota. Havia algo familiar naquela composição, algo que lembrava suas próprias experimentações musicais da juventude. Quando a apresentação terminou, Antônio permaneceu sentado enquanto o público aplaudia de pé. Observou o grupo receber os cumprimentos, viu Rafael sorrir e agradecer com gestos humildes. Havia nele uma gentileza no trato com as pessoas que lembrava Clara. Com o coração disparado, Antônio caminhou até o balcão onde seu Joaquim servia drinks. "Você conhece esse rapaz, o bandolinista?" perguntou, tentando manter a voz firme. "O Rafael? Conheço há uns 3 anos. Menino talentoso, criado só pela mãe em São Paulo. Sempre que vem ao Rio, toca aqui." "Por quê?" "Por nada", respondeu Antônio rapidamente. "Gostei do estilo dele." Seu Joaquim sorriu.
Se quiser, posso apresentá-lo. Ele sempre fica para conversar depois dos shows. Antônio hesitou. 32 anos de ausência não poderiam ser explicados em uma conversa casual em um bar lotado. Mas a possibilidade de que aquele jovem fosse seu filho fazia seu peito apertar. Tantas perguntas, tantos anos perdidos. Seria ótimo, respondeu finalmente. Enquanto esperava, Antônio observou Rafael guardar cuidadosamente seu bandolim numa capa de couro. Cada movimento era metódico, preciso, assim como Antônio sempre fora com seu violoncelo. Os mesmos gestos, o mesmo cuidado quase reverencial com o instrumento. Seu Joaquim chamou Rafael e fez um gesto na direção de Antônio. O jovem sorriu e caminhou até a mesa. Rafael, este é Antônio Mendes, violoncelista da Orquestra Sinfônica do Rio. Os olhos do rapaz se arregalaram levemente em reconhecimento. Antônio Mendes? O que gravou o Variações sobre Bach há 10 anos. Minha mãe tem esse álbum. O coração de Antônio quase parou. Sua mãe gosta de música clássica? Ela era pianista clássica, mas abandonou a carreira para me criar, respondeu Rafael, sentando-se à mesa a convite de Antônio. Sempre me incentivou na música, embora tenha me direcionado mais para o choro e outros ritmos brasileiros. Antônio sentiu a garganta seca. Clara era pianista. Estudava no mesmo conservatório onde ele lecionava quando se conheceram. Sua mãe, e qual é o nome dela? Rafael tomou um gole de sua cerveja antes de responder. Clara. Clara Almeida. O mundo pareceu girar ao redor de Antônio. Era ela. E esse rapaz, esse músico talentoso sentado à sua frente, só podia ser seu filho. Antônio convidou Rafael para almoçar no dia seguinte. Escolheu um restaurante no bairro da Lapa, com mesas ao ar livre e vista para os arcos. Chegou uma hora antes, pediu uma água com gás e ficou observando o movimento das pessoas. Suas mãos, acostumadas à precisão das cordas do violoncelo, tamborilavam nervosamente na mesa de madeira. Nas últimas horas, havia dormido pouco. Passou a madrugada procurando fotos antigas em caixas empoeiradas, documentos que comprovassem o que seu coração já sabia. Encontrou uma fotografia de Clara ao piano, barriga já visível sob um vestido azul florido. No verso, a data de março de 1991, 4 meses antes de sua partida para a Europa. As contas batiam perfeitamente. Rafael chegou pontualmente, vestindo jeans e uma camisa simples. Cumprimentou Antônio com um aperto de mão firme e sentou-se à sua frente. De dia, a semelhança era ainda mais evidente. Então, você é uma lenda viva, começou Rafael, quebrando o silêncio inicial. Minha mãe costumava tocar suas gravações lá em casa quando eu era criança. Antônio sentiu um nó na garganta. Sua mãe, e ela está bem? Sim, dá aulas de piano em São Paulo. Nunca mais tocou profissionalmente, mas mantém a paixão pela música. Rafael fez uma pausa. É engraçado, ela sempre disse que meu talento musical veio dela, mas a técnica e a forma como toco são diferentes. Agora que o conheci pessoalmente, vejo que toco mais parecido com você do que com ela. O garçom aproximou-se e ambos pediram feijoada. Quando ficaram sozinhos novamente, Antônio reuniu coragem. Rafael, vou direto ao ponto. Conheci sua mãe há mais de 30 anos, no Conservatório Nacional. Nós tivemos um relacionamento. O jovem músico congelou com o copo d'água a meio caminho da boca. Seus olhos, castanhos como os de Clara, fixaram-se em Antônio com uma intensidade perturbadora. Você é ele, não é? Perguntou em voz baixa. O músico que foi para a Europa. O homem que ela nunca menciona pelo nome. Antônio assentiu, incapaz de pronunciar as palavras. Rafael colocou o copo na mesa lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento. Ela guardou seus recortes de jornal. Achei escondidos em uma caixa no sótão quando tinha 15 anos. Fez uma pausa. Nunca contei a ela que descobri. Ela sempre disse que meu pai havia morrido antes de eu nascer. As palavras atingiram Antônio como um soco.
Clara havia preferido dizer que ele estava morto a contar que tinha sido abandonada grávida. A culpa que carregava há anos tornou-se ainda mais pesada. Eu não sabia, confessou finalmente. Quando parti, sabia da gravidez, mas não imaginei que ela desapareceria. Quando voltei 2 anos depois, não consegui encontrá-la. Ninguém quis me ajudar. Rafael estudou o rosto de Antônio com uma expressão neutra, como se tentasse encontrar naquelas feições envelhecidas alguma pista do que sentia. Dona Lourdes, a amiga mais próxima dela, me contou uma vez que minha mãe fugiu para São Paulo porque não aguentaria me criar no mesmo lugar onde você poderia aparecer a qualquer momento. Rafael falava sem acusação na voz, apenas relatando fatos. Ela reconstruiu a vida dela sozinha. Dava aulas de piano durante o dia e tocava em bares à noite, levando um bebê para todos os lugares. O garçom serviu a feijoada, mas nenhum dos dois tocou na comida imediatamente. O vapor subia dos pratos, formando uma névoa que parecia apropriada para aquela conversa sobre um passado nebuloso. Tentei procurá-la, insistiu Antônio. Mas ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ou ninguém quis me dizer. Você não tentou o suficiente, respondeu Rafael com uma calma que era mais dolorosa que qualquer grito. Se ela conseguiu me encontrar quando me perdi na praia aos 5 anos, entre milhares de pessoas, você poderia ter nos encontrado se realmente quisesse. Antônio abaixou a cabeça, derrotado. O rapaz tinha razão. Depois de algumas tentativas frustradas, ele havia se conformado com a ideia de que Clara não queria ser encontrada. A carreira decolou, vieram turnês internacionais, um casamento breve e sem filhos com uma violinista sueca, depois o retorno ao Brasil e o conforto da fama e do reconhecimento. A busca por Clara tornou-se uma lembrança dolorosa relegada ao fundo de sua mente. Você está certo, admitiu. Eu poderia ter feito mais. Muito mais. Rafael finalmente pegou o garfo e experimentou a feijoada. Antônio imitou, mastigando sem sentir o sabor. Por que decidiu me procurar agora? Perguntou Rafael depois de alguns minutos de silêncio. Depois de tanto tempo. Não foi uma decisão, respondeu Antônio honestamente. O destino nos colocou no mesmo bar ontem. Quando o vi tocar, quando ouvi sua música, e soube imediatamente. Rafael assentiu lentamente. Aquela música que toquei, memória de alguém que não conheci, escrevi pensando em você. Ou na ideia que tinha de você. Antônio sentiu os olhos umedecerem. É uma composição magnífica. Aprendi sozinho a tocar bandolim. Mamãe queria que eu seguisse piano, como ela, mas me apaixonei pelo bandolim aos 12 anos, quando um vizinho me mostrou o instrumento. Rafael fez uma pausa. Agora entendo por que ela não gostou da ideia no início. Deve ter sido como reviver o passado. O almoço prosseguiu com Rafael contando histórias de sua infância em São Paulo, do pequeno apartamento onde crescerá, das aulas de música no conservatório onde Clara lecionava. Falou sobre como formou seu grupo de choro na faculdade e como começaram a fazer sucesso nos bares da cidade. Antônio ouvia, faminto por cada detalhe daquela vida que deveria ter acompanhado. Cada história era um lembrete do que havia perdido por escolha própria. Quando terminaram de comer, Rafael olhou para o relógio. Tenho que ir. Temos outra apresentação hoje à noite. Ele hesitou, como se ponderasse suas próximas palavras. O que pretende fazer agora, Antônio? Vai procurar minha mãe? A pergunta pairou no ar entre eles. Antônio percebeu que Rafael não o chamava de o pai, e talvez nunca chamasse. Era justo. Só se você permitir, respondeu finalmente. Não quero entrar na vida de vocês e causar mais dor. Já causei o suficiente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos, tão parecidos com os de Clara, estudavam Antônio com uma intensidade desconcertante. Ela nunca superou, sabia? Tentou outros relacionamentos, mas nunca duraram. Acho que uma parte dela ainda espera que você apareça para explicar por que a música foi mais importante que nós. As palavras atingiram Antônio como flechas certeiras. Rafael levantou-se, pegou a carteira e deixou o dinheiro sobre a mesa, ignorando os protestos de Antônio.
Estaremos no cantinho do choro novamente hoje à noite. Venha, se quiser. Conversaremos mais. Estendeu a mão para um aperto formal. Preciso de tempo para processar tudo isso. Antônio apertou a mão do filho, sentindo o calo nos dedos do músico, idênticos aos seus próprios. Obrigado pela chance, disse simplesmente. Rafael assentiu e partiu, deixando Antônio sozinho com seus pensamentos e o peso de 3 décadas de ausência. Antônio chegou mais cedo ao cantinho do choro naquela noite. O nervosismo fez optar por uma mesa no fundo, parcialmente escondida por uma coluna. Pediu uma cachaça artesanal, bebericando lentamente enquanto observava o lugar encher. Diferentes do público de suas apresentações de música clássica, os frequentadores dali eram mais jovens, mais descontraídos, sem o formalismo dos teatros. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael: chego em 20 minutos. Trouxe alguém que quer te ver. Oh! Coração de Antônio disparou. Seria possível? Clara, depois de todos esses anos? Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou o copo. Ele não estava preparado para aquele encontro. Havia ensaiado mentalmente o que diria ao filho, mas não à mulher que abandonara. O tempo passou com uma lentidão agonizante. Antônio observava a porta a cada movimento, imaginando como seria Clara agora. A última imagem que tinha dela era de uma jovem de 20 e poucos anos, cabelos escuros na altura dos ombros, olhos amendoados sempre risonhos, exceto naquela última noite quando transbordavam de lágrimas. Quando Rafael finalmente entrou, Antônio sentiu o ar faltar. Estava acompanhado de uma mulher, mas não era Clara. Era uma jovem de não mais que 25 anos, cabelos cacheados presos num coque desalinhado, roupas coloridas e uma postura confiante. O jovem bandolinista conduziu-a diretamente à mesa de Antônio. Antônio, está é Teresa, minha irmã mais nova. Irmã. Antônio piscou confuso, levantando-se para cumprimentá-la. A jovem estendeu a mão com um sorriso hesitante. Minha mãe se casou quando eu tinha 10 anos, explicou Rafael, sentando-se. Teresa é filha do meu padrasto, Paulo. Ele faleceu há 5 anos. A informação caiu como um peso sobre Antônio. Clara havia reconstruído sua vida completamente. Casara-se, criará uma família. É um prazer, conseguiu dizer. Não sabia que Rafael tinha uma irmã. Meio-irmã, tecnicamente, respondeu Teresa com um sorriso caloroso que não combinava com a tensão do momento. Mas crescemos juntos. Quando meu pai casou com Clara, Rafael me ensinou a andar de bicicleta e a subir em árvores. Antônio observou a interação natural entre os irmãos, a forma como trocavam olhares cúmplices. Era um vínculo familiar construído sem sua presença ou contribuição. Teresa é fotógrafa, informou Rafael. Está documentando nossa turnê para um livro. Que interessante, respondeu Antônio, tentando manter a conversa fluindo apesar do desapontamento. Parte dele havia realmente esperado que Clara aparecesse. Você também tem inclinações artísticas, pelo que vejo. Herança da família, respondeu ela com um sorriso enigmático. Rafael com o bandolim, eu com as imagens, mamãe com o piano. Só o papai que não tinha jeito para artes. Era engenheiro, metódico até nas piadas que contava. A menção ao homem que criará seu filho fez Antônio sentir uma pontada de ciúme irracional. Um estranho havia experimentado o que ele rejeitara em ver Rafael crescer, ensiná-lo, estar presente nas pequenas e grandes conquistas. Sua mãe, e ela sabe que estamos conversando? Perguntou finalmente, olhando para Rafael. O jovem músico trocou um olhar com a irmã antes de responder. Sim. Liguei para ela hoje à tarde. Fez uma pausa. Foi, e difícil. Ela chorou muito. Não de tristeza ou raiva, eu acho. Mas de choque. Teresa inclinou-se sobre a mesa. Nunca a vi daquele jeito. Mamãe sempre foi tão controlada, tão forte. Ficou horas no telefone comigo depois, relembrando coisas do passado que nunca havia mencionado antes. Seu Joaquim aproximou-se da mesa com uma garrafa de vinho tinto e 3 taças.
Cortesia da casa para os artistas da noite, anunciou com um sorriso, lançando um olhar curioso para Antônio. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael serviu o vinho e ergueu sua taça num brinde silencioso. Os três beberam, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ela virá amanhã, disse Rafael subitamente. Quer te ver. Antônio quase engasgou com o vinho. Amanhã. Está pegando o primeiro voo da manhã de São Paulo. Rafael estudou a reação de Antônio. Você quer vê-la, não quer? Sim. Mais do que qualquer coisa. A resposta saiu antes que pudesse pensar. Mas depois de tanto tempo, e o que vou dizer a ela? Teresa sorriu. A verdade sempre é um bom começo. A banda começou a se posicionar no pequeno palco. Rafael precisava ir, mas antes de levantar-se, tirou do bolso um pendrive e entregou a Antônio. São gravações de quando era criança. Mamãe filmava minhas primeiras tentativas no bandolim. Fez uma pausa. Achei que você gostaria de ver. Antônio fechou a mão em torno do pequeno objeto como se fosse um tesouro inestimável. Obrigado, murmurou, a voz embargada pela emoção. Teresa vai ficar com você durante o show, disse Rafael, levantando-se. Ela tem histórias interessantes para contar. Enquanto Rafael subia ao palco, Teresa puxou a cadeira para mais perto de Antônio. Ele está tentando ser forte, mas está abalado, confidenciou em voz baixa. Cresceu imaginando que você seria um monstro, alguém que abandonou uma mulher grávida sem olhar para trás. Descobrir que você simplesmente escolheu outra vida, que é um músico respeitado que ele sempre admirou à distância e é confuso para ele. Antônio assentiu, sentindo o peso da culpa. Eu não mereço uma segunda chance, sei disso. Teresa estudou-o com olhos perspicazes. Não se trata do que você merece, mas do que meu irmão e minha mãe precisam para cicatrizar essa ferida. Paz, talvez. Respostas, certamente. A música começou, e Antônio observou seu filho tocar com uma mistura de orgulho e tristeza. Cada nota parecia contar a história de uma ausência, de momentos perdidos que jamais retornariam. Entre uma música e outra, Teresa mostrou fotos em seu celular, Rafael criança soprando velas de aniversário, adolescente recebendo um troféu de música, jovem adulto formando-se na faculdade. Uma vida inteira documentada em imagens das quais Antônio não fazia parte. Ele era o orgulho dela, comentou Teresa. Ainda é. Mesmo quando brigavam sobre carreira musical versus o trabalho estável, mamãe nunca deixou de apoiá-lo. Pagou as aulas de música com o que ganhava dando aulas de piano. Durante o intervalo do show, Rafael retornou brevemente à mesa. Parecia mais relaxado, como se tocar tivesse aliviado parte da tensão. Tenho uma surpresa para o encerramento, anunciou. Uma música nova que compus hoje à tarde, depois do nosso almoço. Qual o nome? Perguntou Antônio. Rafael sorriu, um sorriso que lembrava tanto Clara que doía. Ponte sobre o tempo. Quando a apresentação recomeçou, Antônio percebeu uma mudança sutil no repertório. As músicas tornaram-se mais introspectivas, mais emocionais. O público respondia com silêncio respeitoso seguido de aplausos entusiasmados após cada número. Para a última música, Rafael fez uma breve introdução. Esta composição nasceu hoje. É dedicada a reencontros que o destino prepara quando menos esperamos, e às pontes que podemos construir sobre os abismos que nós mesmos criamos. Os primeiros acordes fizeram Antônio prender a respiração. Havia naquela melodia elementos que reconhecia de suas próprias composições, entrelaçados com o estilo único de Rafael. Era como se o jovem tivesse encontrado uma forma de unir musicalmente o que havia sido separado por décadas de ausência. Quando a última nota soou e o público explodiu em aplausos, Teresa apertou gentilmente o braço de Antônio. Ele te perdoou, disse simplesmente. A música não mente. Depois do show, Rafael voltou à mesa com o bandolim ainda nas mãos. Sem dizer nada, estendeu o instrumento para Antônio. Quer experimentar? Antônio hesitou, olhando para o instrumento como se fosse algo sagrado. Não sei tocar bandolim.
Mas sabe música, respondeu Rafael com um leve sorriso. As cordas são diferentes, mas a linguagem é a mesma. Com mãos trêmulas, Antônio pegou o bandolim. Era mais leve que seu violoncelo, mais delicado. Posicionou os dedos nas cordas, buscando na memória acordes que pudessem funcionar naquele instrumento. Começou a dedilhar hesitantemente uma melodia simples, uma canção de ninar que compusera quando soube da gravidez de Clara. Rafael observou-o com olhos arregalados. Conheço essa melodia, disse, perplexo. Mamãe a cantava para mim quando eu era pequeno. Dizia que era uma canção especial. Os olhos de Antônio encheram-se de lágrimas. Clara havia mantido algo dele, afinal. Um pequeno fragmento de memória que atravessara os anos de separação. Ela nunca te esqueceu, disse Teresa suavemente. Por mais que tentasse. Rafael pegou seu celular e mostrou uma fotografia recente de Clara. Aos 50 e poucos anos, continuava bonita. Os cabelos agora curtos e grisalhos emolduravam o mesmo rosto que Antônio carregava na memória, agora marcado pelo tempo. Seus olhos, porém, mantinham aquela intensidade que o conquistara 3 décadas antes. Ela chega amanhã às 9 da manhã, disse Rafael. Podemos nos encontrar no café do Parque Laje às 10. Foi onde vocês se conheceram, não foi? Antônio assentiu, surpreso. Como você sabe? Ela me levou lá uma vez, quando vinha ao Rio pela primeira vez fazer um show. Mostrou-me o banco onde você tocava violoncelo para impressioná-la. Rafael sorriu. Disse que foi a única vez na vida que viu alguém carregar um violoncelo por todo o parque só para tocar bar debaixo de uma árvore. Um riso escapou dos lábios de Antônio, misturado com lágrimas que não conseguia mais conter. Funcionou, não foi? Ela aceitou sair comigo depois daquele dia. Os 3 riram juntos, e por um momento, Antônio sentiu como se uma janela tivesse se aberto, deixando entrar luz em um quarto escuro há muitos anos. Amanhã veria Clara. Amanhã, talvez, pudesse começar a reparar o que havia quebrado há tanto tempo. O Parque Laje amanheceu ensolarado, com uma brisa suave balançando as folhas das árvores centenárias. Antônio chegou 40 minutos antes do combinado. Vestia uma camisa azul marinho e calças claras, roupas escolhidas após horas de indecisão. Queria parecer casual, mas respeitoso. O cabelo grisalho, normalmente desalinhado, havia sido cuidadosamente penteado. Escolheu uma mesa afastada no café, com vista para o palacete neoclássico. O lugar havia mudado pouco em 3 décadas. Ainda mantinha aquela aura romântica, com piscinas naturais cercadas por ruínas que lembravam templos gregos. Sentado ali, Antônio rememorou o dia em que vira Clara pela primeira vez, atravessando o jardim com uma pasta de partituras. Ele estava praticando violoncelo sob uma jaqueira, preparando-se para uma audição. Ela parou para ouvir, encantada. Quando terminou, ela aplaudiu, e seu sorriso foi como uma revelação. Posso oferecer um café em troca de seu nome? Ele perguntou, arrogante em sua juventude. 3 cafés depois, já conhecia não apenas seu nome, mas suas ambições, medos e sonhos. Foi o início de 2 anos de amor intenso, interrompidos por sua partida para a Europa. Senhor, deseja pedir algo? A voz da garçonete trouxe Antônio de volta ao presente. Um café, por favor. E uma água. Enquanto esperava, tirou do bolso um pequeno objeto, o pendrive que Rafael lhe dera. Passará a madrugada assistindo aos vídeos ali contidos. Seu filho aos 6 anos, dedilhando um bandolim quase maior que ele, aos 10, tocando em uma apresentação escolar, aos 15, já demonstrando a técnica impressionante que hoje possuía. Em todos os vídeos, a voz de Clara podia ser ouvida ao fundo, e encorajando, aplaudindo, ocasionalmente corrigindo uma postura ou nota. Antônio chorou ao assistir cada um, imaginando como teria sido estar lá. Às 9h50, viu Rafael e Teresa chegando pelo portão principal. Seu coração acelerou quando notou a figura feminina que caminhava entre eles. Mesmo à distância, reconheceu Clara imediatamente. Havia nela uma elegância que o tempo não apagara, uma forma de caminhar que era só dela, como se flutuasse levemente acima do chão. Antônio levantou-se, as pernas trêmulas.
Rafael acenou e conduziu as duas mulheres até a mesa. Quando Clara finalmente ficou diante dele, o mundo ao redor pareceu desaparecer. O tempo havia sido gentil com ela. Os cabelos, agora curtos e grisalhos, emolduravam o mesmo rosto que amara, agora com linhas de expressão que apenas acentuavam sua beleza. Seus olhos castanhos, porém, continham uma cautela que não existia antes. Olá, Antônio, ela disse simplesmente, a voz exatamente como lembrava, de melodiosa, com um leve sotaque carioca que nunca perdeu, mesmo vivendo tanto tempo em São Paulo. Clara, foi tudo o que conseguiu responder, a garganta subitamente seca. Rafael e Teresa trocaram olhares. Vamos deixá-los sozinhos por um tempo, anunciou o rapaz. Estaremos perto do palacete, quando terminarem. Os dois jovens afastaram-se, deixando Antônio e Clara em um silêncio carregado de 3 décadas de palavras não ditas. Sentaram-se, cada um estudando o outro como se tentasse reconhecer a pessoa que um dia conheceu tão intimamente. Você está linda, Antônio finalmente quebrou o silêncio. Um sorriso tímido formou-se nos lábios de Clara. E você continua sabendo o que dizer para desarmar uma mulher. A garçonete aproximou-se novamente, e Clara pediu um chá. Quando ficaram sozinhos, ela respirou fundo. Rafael me contou sobre o encontro de vocês. Foi inesperado. Para mim também, respondeu Antônio. Quando o vi tocar, soube imediatamente. Ele tem o seu sorriso e os meus dedos. Clara assentiu, olhando para as próprias mãos. Sempre que o observava tocar, via você nele. A mesma concentração, a mesma entrega à música. Antônio reuniu coragem. Por que desapareceu, Clara? Por que não me deixou saber que tinha um filho? Ela ergueu os olhos, e havia neles uma dor antiga, mas nenhuma raiva. Você fez sua escolha, Antônio. Escolheu a Europa, a carreira, a música. Eu estava grávida e assustada. Quando você partiu, algo quebrou dentro de mim. Eu voltei, insistiu ele. 2 anos depois, voltei para te procurar. Clara balançou a cabeça. 2 anos é uma eternidade quando se está criando um filho. Sozinha. Rafael já andava, já falava, já tinha uma personalidade. E eu havia reconstruído minha vida sem você. Tinha orgulho disso. Antônio sentiu o peso da verdade em suas palavras. Não havia argumentos contra a realidade que ela viverá. Tentei te encontrar, disse ele, mais para si mesmo que para ela. Mas ninguém sabia onde estava. Meus amigos me protegeram, respondeu Clara, tomando um gole do chá que acabará de chegar. Fiz com que prometessem nunca revelar meu paradeiro. Estava magoada, Antônio. Profundamente magoada. E agora? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. O que sente agora? Clara olhou para o parque, para o local exato onde haviam se conhecido. Não sei. Vejo você diante de mim e sinto tantas coisas diferentes. Raiva pelo abandono, alívio por ver que está bem, curiosidade sobre a vida que levou. Sinto muito, disse Antônio, as palavras insuficientes para expressar o arrependimento que carregava. Se pudesse voltar atrás. Não podemos voltar atrás, interrompeu Clara gentilmente. O passado está feito. Rafael cresceu sem pai. Eu segui em frente. Você construiu sua carreira. Antônio hesitou, então tirou do bolso uma fotografia antiga. Era ele e Clara, abraçados sob a mesma jaqueira onde haviam se conhecido. Ela grávida, radiante, enquanto ele a envolvia com os braços em gesto protetor. Guardei isso todos esses anos, confessou. Como lembrança do maior erro da minha vida. Clara pegou a fotografia com mãos trêmulas. Seus olhos marejaram ao observar aquela imagem de um passado tão distante. Também guardei fotografias, admitiu. No começo, para mostrar a Rafael quem era seu pai, para que ele não crescesse sem um rosto para imaginar. Depois, e não sei porquê. Talvez porque, apesar de tudo, o que tivemos foi real. A brisa suave balançou as folhas acima deles, criando um jogo de luz e sombra na mesa onde conversavam.
Passado e presente pareciam se entrelaçar naquele lugar carregado de memórias. Vi os vídeos de Rafael crescendo, disse Antônio. Obrigado por registrar aqueles momentos. Por criar um filho tão incrível, tão talentoso. Clara sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez. Ele sempre foi especial. Desde pequeno, tinha essa conexão com a música que me lembrava você. Tentei incentivá-lo no piano, mas quando descobriu o bandolim, ela riu suavemente. Era como se tivesse encontrado sua verdadeira voz. Tocou para mim ontem uma música que você cantava para ele. Uma melodia que compus quando soube da gravidez. Os olhos de Clara arregalaram-se em surpresa. Você lembra? Eu a cantava todas as noites quando ele era bebê. Acho que, de alguma forma, queria manter um pedaço de você em sua vida, mesmo tendo decidido que seria melhor para ele crescer sem saber a verdade. Antônio respirou fundo. Por que disse a ele que eu havia morrido? Clara baixou o olhar, envergonhada. Parecia mais fácil do que explicar que seu pai havia escolhido outra vida. A verdade era dolorosa demais, até para mim. Com o tempo, a mentira cresceu, tornou-se real. Ele descobriu a verdade. Encontrou recortes sobre mim. Eu deveria ter imaginado, suspirou Clara. Rafael sempre foi observador, curioso. Quando começou a se destacar na música, temi que chegasse o dia em que seus caminhos se cruzariam. Ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a situação extraordinária em que se encontravam. Tantos anos perdidos, tantas palavras nunca ditas. O que acontece agora? Perguntou Antônio finalmente. Clara olhou na direção onde Rafael e Teresa conversavam, observando o palacete. Não sei. Depende de várias pessoas, não apenas de nós dois. Rafael passou a vida inteira sem pai. Teresa considera Paulo seu único pai. E eu? Ela fez uma pausa. Eu aprendi a viver sem você há muito tempo, Antônio. Antônio assentiu, aceitando a realidade que ela apresentava. Não espero ocupar um lugar que não me pertence mais. Só queria uma chance de conhecer meu filho. De talvez, e estar presente de alguma forma daqui para frente. Clara estudou-o por um longo momento, como se medisse a sinceridade de suas palavras. Rafael disse que você foi honesto sobre o passado. Que assumiu seus erros sem tentar se justificar. Isso significa muito para ele e para mim. Um grupo de turistas passou próximo à mesa, tirando fotos do cenário bucólico. Antônio esperou que se afastassem antes de continuar. Você se casou, disse, não como pergunta, mas como constatação. Sim. Paulo era professor de física na escola onde Rafael estudava. Um homem bom, paciente. Amou Rafael como se fosse seu próprio filho. Ela sorriu com nostalgia. Foram 18 anos de um casamento tranquilo. Ele morreu de câncer há 5 anos. Sinto muito, disse Antônio sinceramente. Rafael e Teresa falam dele com muito carinho. E você? Perguntou Clara. Casou-se? Brevemente. Com uma violinista sueca, durante minha temporada na Europa. Não durou mais que 3 anos. Antônio fez uma pausa. Não tive outros filhos. Rafael e Teresa aproximaram-se novamente, como se tivessem sentido que a conversa mais difícil já havia acontecido. O jovem bandolinista trazia um sorriso cauteloso nos lábios. Tudo bem por aqui? Perguntou, olhando de um para outro. Clara estendeu a mão e segurou a de Rafael. Sim. Estávamos relembrando velhos tempos. E falando de você, é claro. Só coisas boas, espero, brincou Rafael, sentando-se. Sempre, respondeu Antônio, observando mãe e filho lado a lado, vendo em cada um deles reflexos do outro e de si mesmo. Uma família que nunca havia sido uma família, reunida por um acaso do destino. Uma semana se passou desde o encontro no Parque Lage. Antônio havia retornado à sua rotina de ensaios com a orquestra, mas algo fundamental mudará em sua vida.
Cada manhã começava com uma mensagem para Rafael e às vezes apenas um bom dia, outras vezes uma reflexão sobre música ou uma pergunta sobre o próximo show. O jovem respondia com a mesma regularidade, construindo gradualmente uma ponte sobre o abismo de 30 anos. Teresa também mantinha contato, enviando fotografias dos ensaios do grupo ou registros das cidades que visitavam durante a turnê. Clara, porém, mantinha distância. Após o encontro no parque, trocaram apenas mensagens formais sobre Rafael, sem adentrar território emocional. Na sexta-feira, Antônio recebeu uma mensagem diferente. Rafael convidava-o para um evento especial no Teatro Municipal de São Paulo, na semana seguinte. Uma apresentação única, dizia a mensagem. Minha mãe vai tocar comigo pela primeira vez em público. Gostaria que estivesse lá. O coração de Antônio disparou. Clara voltaria a tocar piano profissionalmente após décadas dedicadas apenas ao ensino? E ainda por cima, ao lado do filho? Respondeu imediatamente, confirmando presença. Durante os dias que se seguiram, Antônio sentiu-se inquieto. Cancelou compromissos, reorganizou ensaios. A perspectiva de ver Clara e Rafael no palco juntos mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Era como se um universo alternativo, onde nunca tivesse partido, estivesse momentaneamente ao alcance de seus olhos. Na véspera da viagem a São Paulo, recebeu outra mensagem, desta vez de Clara. Rafael me contou que você vem à apresentação. Significa muito para ele. Para nós dois, na verdade. Antônio releu a mensagem várias vezes, tentando interpretar o subtexto daquele "ou para nós dois". Seria apenas cortesia ou havia algo mais? Decidiu não pressionar, respondendo apenas que estava ansioso para vê-los tocar. São Paulo o recebeu com uma garoa fina típica da cidade. Hospedou-se em um hotel próximo ao Teatro Municipal, o imponente prédio inspirado na Ópera de Paris que dominava o centro da metrópole. No dia da apresentação, escolheu suas melhores roupas e um terno cinza escuro que usava em ocasiões especiais, como quando rege a orquestra em concertos beneficentes. Chegou cedo e foi guiado a um camarote reservado. O teatro estava lotado, um público diverso que ia de jovens estudantes de música a senhores elegantes com suas esposas. No programa, leu o título do evento, Pontes e um encontro entre gerações. Era uma série de duetos entre mestres e alunos, pais e filhos, professores e discípulos. A apresentação de Clara e Rafael seria o ponto alto da noite. Enquanto esperava, Antônio observou os detalhes arquitetônicos do teatro, os afrescos no teto, os ornamentos dourados, as cortinas de veludo vermelho. Lugares assim sempre o faziam sentir-se em casa. Era nestes templos da música que sua vida ganhava sentido completo. O espetáculo começou pontualmente às 8. As primeiras apresentações eram excelentes, mas Antônio mal conseguia se concentrar, ansioso pelo momento em que veria Clara e Rafael. Finalmente, após o intervalo, o mestre de cerimônias anunciou: "E agora, senhoras e senhores, temos a honra de apresentar um dueto muito especial." Após 20 anos dedicados exclusivamente ao ensino de piano, a renomada pianista Clara Almeida retorna aos palcos para se apresentar com seu filho, o bandolinista Rafael Almeida, em uma composição original intitulada Tempos Entrelaçados. O público aplaudiu entusiasticamente enquanto Clara entrava no palco, elegante em um vestido azul petróleo que realçava sua postura impecável. Rafael a seguiu, vestindo um terno preto que o fazia parecer mais velho e, de alguma forma, ainda mais parecido com Antônio na juventude. Clara sentou-se ao piano de cauda no centro do palco. Rafael posicionou-se ao lado, segurando o bandolim com a familiaridade de quem carrega uma extensão do próprio corpo. Trocaram um olhar, um sorriso cúmplice, e então Clara começou. As primeiras notas do piano eram suaves, quase tímidas, como alguém que testa um terreno incerto após muito tempo. Antônio reconheceu imediatamente a influência de Chopin na técnica dela e a mesma que admirava quando a conheceu. Gradualmente, a melodia ganhou confiança, expandindo-se pelo teatro como ondas em um lago sereno. Rafael aguardou, acompanhando a mãe com olhares atentos, até que chegou seu momento de entrar. O bandolim respondeu ao piano com uma melodia vibrante que parecia dialogar com as notas mais graves de Clara.
Era como uma conversa musical entre duas gerações e o classicismo tradicional de Clara entrelaçando-se com a experimentação contemporânea de Rafael. Antônio sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A música que criavam juntos era extraordinária, e não apenas pela técnica impecável, mas pela emoção pura que emanava de cada nota. Em certos momentos, reconhecia trechos da canção de ninar que compusera para o filho que nunca vira nascer, agora reinventada e expandida em uma composição complexa e profundamente pessoal. À medida que a peça avançava, Clara parecia rejuvenescer ao piano. Seus dedos dançavam sobre as teclas com paixão renovada, como se estivesse recuperando algo perdido há muito tempo. Rafael respondia com virtuosismo, ora complementando, ora desafiando a melodia materna. Em certos trechos, tocavam em uníssono, criando uma harmonia tão perfeita que parecia impossível serem dois instrumentos distintos. Quando chegaram ao final, o teatro inteiro levantou-se em aplausos. Clara e Rafael abraçaram-se no palco, visivelmente emocionados. Foi então que Antônio notou e eles olhavam diretamente para seu camarote. Rafael acenou, quase imperceptivelmente, e Clara inclinou a cabeça em um gesto que poderia ser tanto de reconhecimento quanto de gratidão. Após a apresentação, um segurança aproximou-se de Antônio, entregando-lhe um cartão de acesso aos bastidores. A pedido do Sr. Almeida, explicou o homem. Nos corredores atrás do palco, Antônio sentiu-se nervoso como um iniciante em sua primeira audição. Encontrou Rafael cercado por admiradores, recebendo congratulações entusiasmadas. O jovem o avistou e abriu caminho para cumprimentá-lo. Você veio, disse simplesmente, com um sorriso genuíno. Não perderia por nada, respondeu Antônio, abraçando o filho. Foi indescritível. Vocês dois juntos no palco, a música que criaram e nunca ouvi nada igual. Rafael sorriu, orgulhoso. Foi ideia dela. Há anos tentava convencê-la a voltar a tocar profissionalmente. Depois que nos encontramos no Rio, ela sugeriu este dueto. Clara aproximou-se, ainda radiante pela apresentação. Vestida assim, sob as luzes dos bastidores, parecia a mesma jovem pianista que Antônio conhecera décadas atrás. O que achou? Perguntou ela diretamente. Foi perfeito, respondeu Antônio, sincero. Você nunca deveria ter deixado de tocar em público, Clara. Seu talento é extraordinário. Um leve rubor coloriu as faces dela. Obrigada. Foi libertador, de certa forma. Foram interrompidos por Teresa, que chegou carregando flores para a mãe e o irmão. Vocês arrasaram. Nunca vi o teatro tão entusiasmado. O produtor do evento aproximou-se, pedindo que Rafael e Clara posassem para fotos oficiais. Antes de afastar-se, Clara tocou levemente o braço de Antônio. Estamos dando uma pequena recepção em casa depois. Gostaria que viesse conosco. Foi a primeira vez, desde o reencontro, que Clara o convidava para seu espaço pessoal. Antônio assentiu, sem confiar na própria voz para responder. O apartamento de Clara ficava em Higienópolis, um bairro arborizado de São Paulo com edifícios antigos e elegantes. O lugar era exatamente como Antônio imaginaria, já acolhedor, com paredes cheias de livros e partituras, um piano de cauda ocupando lugar de destaque na sala e fotografias de Rafael e Teresa em diferentes idades espalhadas por todos os cantos. A recepção era pequena, apenas alguns amigos próximos e colegas músicos. Antônio sentia-se deslocado. Observando de longe o modo como todos interagiam com familiaridade. Teresa percebeu seu desconforto e aproximou-se, oferecendo uma taça de vinho. Ainda é estranho para você, não é? Ver toda essa vida que se desenvolveu sem sua presença. Antônio assentiu, grato pela percepção da jovem. Como peças de um quebra-cabeça que não sei como encaixar. Dê tempo ao tempo, aconselhou Teresa. Vocês três estão reaprendendo a existir no mundo um do outro. Do outro lado da sala, Rafael tocava informalmente para um pequeno grupo, enquanto Clara conversava com uma senhora idosa que Antônio descobriu ser sua antiga professora de piano. Observá-los ali, em seu ambiente, dava a ele uma perspectiva diferente do que havia perdido, de não apenas momentos isolados, mas todo um tecido social, uma rede de relações e memórias compartilhadas.
Quando a maioria dos convidados já havia partido, Clara sentou-se ao piano novamente. Sem anúncio ou pretensão, começou a tocar uma peça que Antônio reconheceu imediatamente e a sonata que ele tocará para ela em seu primeiro encontro, adaptada para piano. Rafael juntou-se a ela, improvisando suavemente com o bandolim. Teresa sentou-se ao lado de Antônio no sofá, observando a cena com um sorriso sereno. Ela nunca toca essa música, comentou em voz baixa. É a primeira vez que a ouço. Clara olhou para Antônio enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Sem pensar duas vezes, ele se levantou e caminhou até uma estante onde um violoncelo repousava em seu suporte. Posso? Perguntou, indicando o instrumento. Clara assentiu, sem interromper a música. Rafael sorriu, afastando-se um pouco para dar espaço ao pai. Antônio pegou o violoncelo, testou rapidamente a afinação e então, como se tivessem ensaiado por anos, juntou-se à melodia que Clara e Rafael criavam. O violoncelo adicionou profundidade, preenchendo os espaços entre o piano elegante e o bandolim vibrante. A música fluiu entre os três, sem necessidade de partituras ou instruções. Era pura comunicação através da linguagem que os três dominavam melhor que qualquer palavra. Teresa observava, emocionada, este trio improvável unido pela música que transcendia o tempo e as mágoas. Quando a última nota soou, o silêncio que se seguiu estava carregado de algo novo, e não apenas memórias do passado, mas possibilidades para o futuro. 3 meses se passaram desde a apresentação em São Paulo. A vida de Antônio havia se transformado de maneiras que jamais imaginou possíveis. Após mais de 3 décadas de solidão disfarçada de independência, agora tinha mensagens diárias de Rafael, ligações frequentes de Teresa e, ocasionalmente, e-mails de Clara contando sobre seus alunos ou comentando gravações que ele enviava. Era uma manhã de domingo quando Antônio recebeu uma ligação de Rafael. O jovem bandolinista convidava-o para um almoço familiar no próximo fim de semana. Mamãe está preparando aquela feijoada que só ela sabe fazer, disse com entusiasmo. Teresa vem de Belo Horizonte, onde está fazendo uma exposição. Seria ótimo se você pudesse vir. Antônio aceitou sem hesitação. Havia visitado São Paulo diversas vezes nos últimos meses, geralmente para assistir a apresentações de Rafael ou para almoços rápidos entre seus compromissos com a orquestra. Mas este seria o primeiro convite para um encontro puramente familiar, sem o pretexto da música para facilitar a interação. No avião, ensaiou mentalmente conversas e lembrou-se de levar presentes e um livro raro sobre fotografia para Teresa, uma edição especial de partituras para bandolim que encontrara em uma loja de antiguidades para Rafael, e, para Clara, um disco de vinil original da primeira orquestra em que tocará, onde seu nome aparecia discretamente entre os violoncelistas. O táxi deixou-o em frente ao prédio de Clara em Higienópolis. Com o coração acelerado, tocou a campainha. Rafael abriu a porta, já vestindo um avental estampado com notas musicais. Bem-vindo. Entra, estamos todos na cozinha. O apartamento cheirava a feijão, alho e coentro fresco. Teresa estava sentada no balcão da cozinha, cortando laranjas para uma caipirinha, enquanto Clara mexia uma panela enorme no fogão. A cena doméstica, tão comum para muitas famílias e tão extraordinária para Antônio, fez seu peito apertar com uma mistura de felicidade e melancolia pelo tempo perdido. Antônio, que bom que veio, cumprimentou Clara, secando as mãos no avental. Chegou na hora certa para provar o feijão e me dizer se precisa de mais tempero. A naturalidade com que o incluía na rotina familiar era nova. Nas visitas anteriores, Clara mantivera uma distância educada, deixando Rafael conduzir as interações. Agora, oferecia-lhe uma colher e aguardava sua opinião sobre a comida, como se fosse algo que sempre fizeram. Está perfeito, elogiou Antônio após experimentar. Exatamente como lembro da feijoada que sua mãe fazia quando estávamos juntos. Clara sorriu, surpresa. Você se lembra disso? Achei que só tinha olhos para as partituras naquela época. Lembro de mais coisas do que você imagina, respondeu ele, segurando o olhar dela por um momento antes de se virar para Teresa. Como foi a exposição em Belo Horizonte? O almoço transcorreu com uma fluidez inesperada. Rafael contou sobre a gravação de seu primeiro álbum solo, previsto para o próximo semestre.
Teresa mostrou fotos de sua exposição e comentou sobre uma proposta para fotografar músicos em diversos festivais pelo Brasil. Clara, mais relaxada que de costume, falou sobre seus alunos e um projeto de musicoterapia que começara a desenvolver em um hospital infantil. Antônio absorvia cada detalhe, cada história, alimentando-se não apenas da deliciosa feijoada, mas principalmente daquela sensação de pertencimento que havia perdido há tanto tempo. E você, pai? Perguntou Rafael, usando pela primeira vez aquela palavra tão simples e tão carregada de significado. Como está o projeto com o compositor chileno que me contou? Um silêncio breve pairou sobre a mesa quando a palavra Opaio foi pronunciada. Antônio sentiu os olhos de Clara sobre si, mas não conseguiu decifrar sua expressão. Teresa sorriu encorajadoramente, enquanto Rafael continuou como se nada extraordinário tivesse acontecido. Está indo bem, respondeu Antônio, recuperando-se da surpresa. Marcelo tem ideias brilhantes. Estamos adaptando algumas composições para incluir instrumentos típicos latinos junto com a orquestra tradicional. A conversa prosseguiu, mas algo havia mudado sutilmente. A palavra havia sido dita, o relacionamento nomeado. Rafael escolhera reconhecê-lo como pai, não apenas como um músico que reencontrara por acaso ou o homem que um dia amara sua mãe. Após o almoço, enquanto Teresa e Rafael lavavam a louça, Clara convidou Antônio para um café na varanda. Sentaram-se em cadeiras de vime, observando a paisagem urbana de São Paulo, uma colcha de retalhos de prédios, árvores e o céu azul cortado ocasionalmente por aviões. Rafael adora ter você por perto, comentou Clara, soprando delicadamente seu café fumegante. Nunca o vi tão entusiasmado com música quanto agora. Ele é extraordinário, respondeu Antônio. Tem seu talento e sensibilidade, mas uma técnica que desenvolveu sozinho, completamente original. Clara sorriu. Não completamente sozinho. Paulo o incentivou muito. Era físico, não músico, mas acreditava no talento dele. Pagou as melhores aulas, levava-o a concertos, comprou instrumentos que mal podíamos pagar. Fez uma pausa. Você teria gostado dele. Antônio assentiu, grato pela generosidade de Clara em compartilhar essas memórias sem ressentimento. Tenho uma dívida eterna com ele por cuidar de vocês quando eu não estive presente. Não é uma competição, Antônio, disse Clara suavemente. Paulo foi fundamental na vida de Rafael, e agora você tem seu próprio espaço. Ela virou-se para encará-lo diretamente. Ouvi vocês dois conversando sobre técnicas de composição semana passada, por telefone. A conexão é evidente. Notei que ele me chamou de pai hoje, comentou Antônio, hesitante. Como se sente em relação a isso? Clara respirou fundo, contemplando a pergunta. No início, quando vocês começaram a se aproximar, eu tinha medo. Medo de que ele se decepcionasse, medo de que o passado voltasse a doer como antes. Ela fez uma pausa. Mas vendo como você tem sido consistente, como realmente se importa, e sinto que talvez tudo tenha acontecido no tempo certo. No tempo certo, repetiu Antônio, confuso. Perdi 30 anos da vida dele. Sim, e isso não pode ser recuperado, concordou Clara. Mas pense bem, o jovem músico arrogante que partiu para a Europa não estava pronto para ser pai. O homem que você se tornou agora, e talvez esteja. Antônio refletiu sobre aquelas palavras, percebendo a verdade nelas. O jovem violoncelista ambicioso que abandonara Clara estava tão obcecado com a própria carreira que dificilmente teria sido um bom pai. Talvez a vida, em sua sabedoria tortuosa, tivesse arranjado as coisas de forma que pudessem se reencontrar quando todos estavam mais preparados. Você me perdoou? Perguntou ele, expondo a vulnerabilidade que carregava consigo. Clara demorou a responder. O perdão não é um momento, Antônio. É um processo. Houve dias em que te odiei profundamente, outros em que entendi sua escolha, muitos em que simplesmente tentei esquecer. Ela olhou para o horizonte da cidade. Ver você com Rafael agora, a felicidade dele, a música que vocês criam juntos, e isso cura muitas feridas. Rafael juntou-se a eles na varanda, trazendo seu bandolim. Vocês se importam se eu testar uma ideia musical? É para uma composição nova.
Claro que não, respondeu Clara, afastando-se um pouco para dar espaço ao filho. Rafael sentou-se entre eles e começou a dedilhar o instrumento suavemente. A melodia era melancólica no início, quase triste, mas gradualmente transformava-se em algo mais luminoso e esperançoso. Estou chamando de um três tempos, explicou. É baseada em nossas histórias. O início representa o passado e a separação, a ausência. Depois vem o reencontro, e finalmente o presente que estamos construindo. Antônio sentiu os olhos marejarem. Era extraordinário como Rafael conseguia traduzir em música o que palavras mal conseguiam expressar. O que acham? Perguntou o jovem quando terminou. É perfeita, respondeu Clara, emocionada. Podemos transformá-la em um trio, sugeriu Antônio. Piano, bandolim e violoncelo. Cada instrumento representando um de nós. Rafael sorriu, entusiasmado com a ideia. Poderíamos apresentá-la no concerto beneficente para o conservatório onde mamãe ensina. Já tínhamos combinado que ela tocaria comigo, mas com você seria ainda mais especial. Clara olhou para Antônio, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele entendeu, e seria a primeira vez que se apresentariam juntos, como uma família, diante de pessoas que conheciam sua história. Se sua mãe concordar, seria uma honra, respondeu Antônio. Vamos precisar ensaiar bastante, disse Clara, já em modo professora de música. Tenho um espaço livre nas quartas à tarde, e sei que você só tem compromissos com a orquestra nas manhãs de quinta. Antônio sorriu ao vê-la planejando, organizando, incluindo em sua rotina sem perceber. Teresa apareceu na varanda, máquina fotográfica em mãos. Posso registrar este momento? Os três músicos planejando sua primeira apresentação juntos? Eles se ajeitaram inconscientemente. Rafael ao centro, Clara e Antônio ao redor dele. O bandolim repousava sobre os joelhos do jovem, conectando-os fisicamente. Diga música, brincou Teresa, ajustando o foco. Música, responderam em uníssono, sorrisos genuínos iluminando seus rostos. O flash disparou, capturando não apenas aquela configuração física de pessoas, mas algo mais profundo, uma família que encontrava sua própria harmonia, não apesar do passado, mas através dele. Mais tarde, quando a noite caiu sobre São Paulo e Rafael adormeceu no sofá após horas tocando, Clara encontrou Antônio contemplando uma parede repleta de fotografias de família. Tenho pensado muito, disse ela em voz baixa para não acordar o filho. Talvez seja a hora de você ter um lugar mais permanente em São Paulo. Rafael já comentou como seria bom ter você por perto com mais frequência. Antônio virou-se para ela, surpreso. Está me convidando para me mudar para São Paulo? Estou sugerindo que talvez seja mais fácil construir uma relação com seu filho se vocês morarem na mesma cidade, respondeu Clara com praticidade. Há uma vaga para professor de violoncelo no conservatório onde trabalho. O atual professor está se aposentando no final do ano. A proposta era inesperada, mas fazia todo sentido. Aos 65 anos, Antônio já considerava reduzir suas apresentações com a orquestra. A ideia de ensinar, de transmitir seu conhecimento, sempre o atraíra. E estar próximo de Rafael, poder acompanhar sua carreira ascendente, era um presente que jamais esperou receber. Vou pensar seriamente nisso, respondeu, sentindo que uma nova porta se abria em sua vida. Clara assentiu, satisfeita. Não estou prometendo que será fácil. Temos muita história para processar, Antônio. Mas acho que vale a pena tentar, pelo Rafael. Pelo Rafael, concordou ele, embora soubesse que havia mais. Muito mais. Naquela noite, hospedado no quarto de hóspedes do apartamento, Antônio deitou-se ouvindo os sons noturnos de São Paulo, tão diferentes do Rio, mas igualmente cheios de vida. No quarto ao lado, podia ouvir Rafael dedilhando suavemente seu bandolim, trabalhando na nova composição. Mesmo antes de dormir. Pegou o celular e abriu a foto que Teresa enviará mais cedo, e os três músicos na varanda, unidos pela música e pelo sangue, pelo passado compartilhado e por um futuro que apenas começavam a imaginar. Uma família improvável, reunida pelo acaso ou pelo destino, tentando compor uma nova melodia a partir de notas há muito dispersas.
Antônio sorriu para a imagem, sentindo pela primeira vez em décadas que estava exatamente onde deveria estar. Não era um final perfeito, e a vida raramente oferece esses. Era um novo começo, complexo e desafiador como as melhores composições. E ele mal podia esperar para descobrir quais acordes viriam a seguir.